Hoje a gente está começando a nossa primeira série de mensagens do ano 2021 e ela está bastante entrelaçada pelo tema O que Cristo oferece, Ele é. E essa série está chegando num momento em que uma grande parte da população está bastante eufórica, animada pela chegada da vacina que oferece proteção contra a Covid-19. Mas também uma outra parte da população está receosa, está desconfiada no meio de tantas informações desencontradas, muitas vezes até polarizadas. E não é para menos. No meio dessa polarização que nós estamos vivendo e que as redes sociais mostram isso, existe também especialmente aqueles que querem se aproveitar de todo esse movimento atípico que nós estamos vivendo e ganhar algum benefício com isso. Nesse cenário, na semana passada, o nosso presidente nacional da igreja, da IELB, pastor Geraldo Schiller, ele divulgou uma carta aberta sobre esse assunto no dia 15 de janeiro. Eu queria destacar um pequeno trecho do que o nosso presidente diz nessa carta. Ele diz assim, abre aspas, continuamos sendo desafiados a agir de forma equilibrada, prudente e sensata. Como cristãos, nos cabe demonstrar amor, equilíbrio, prudência e sensatez. Precisamos perseverar nas práticas que vínhamos tendo em 2020. Vai demorar um bom tempo até que toda a população, ou grande parte da população, seja vacinada. Quanto às vacinas, diz o presidente, que estarão disponíveis em nosso país, o nosso desafio enquanto cristãos é vê-las, usá-las e recomendá-las desprovidos de qualquer influência ideológica e da polarizada política partidária que infelizmente está sendo praticada no nosso país. A história recente nos mostra o quanto as vacinas foram benéficas no nosso país e no mundo, pois todos nós, através delas, somos protegidos de uma série de doenças. Fecha aspas. Essa é a palavra do presidente. Depois ele continua dizendo que Deus nos cuida muitas vezes através de meios. E esses meios também são os remédios que a gente usa, toda a tecnologia que a gente está usando agora também para chegar até a casa de vocês, até os carros que estão aqui perto. Nós esperamos que essa vacina tão festejada, tão desejada, realmente seja a solução para esse problema que o mundo todo está vivendo. Mas o fato é que se espera da ciência, se espera dos governantes algo que eles até conseguem oferecer, mas eles mesmos não o são. A vacina não é a solução, os governantes não são a solução. Agora, o que Jesus oferece, sim, Jesus de fato é. E no Evangelho de João a gente encontra afirmações de Jesus dizendo assim, eu sou, Ele é. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Mas eu escolhi começar essa série pela expressão que dá nome a essa congregação. Bom pastor, eu sou o bom pastor. Nós somos a congregação Bom Pastor aqui do bairro Camobi. E está lá na capa do nosso site. Somos as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Essa é uma frase do reformador Martinho Lutero. Era uma tentativa simples de definir o que é a igreja. São as ovelhinhas que ouvem a voz do bom pastor. Então eu convido vocês para nós ouvirmos a voz do bom pastor Jesus, que vai aparecer aí na tela para vocês o texto da Bíblia, João capítulo 10, versículos 11 em diante. Diz Jesus, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai,
assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Essa é a palavra do nosso Deus. Quando Jesus fala de pastor, aqueles seus primeiros ouvintes, eles tinham em mente não o pastor da igreja que nós conhecemos hoje, com essas roupas especiais, segurando um microfone. Mas quem ouvia Jesus falar, eu sou o bom pastor, tinha em mente o pastor de ovelhas, o trabalhador que cuidava do rebanho de ovelhas no campo com amor, com dedicação. E a imagem do pastor, ela era algo muito ligado ao povo de Deus desde o começo. Para vocês terem uma ideia, estou colocando na tela aí para vocês, Júlia pode colocar no telão e em casa também. Abel foi pastor de ovelhas. Abel, lá no começo do Gênesis, o José do Egito, ele apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Moisés, o líder do Antigo Testamento, cuidava dos rebanhos do seu sogro, o Jetro. O rei Davi, antes de se tornar rei, foi pastor de ovelhas e lutou com feras para defender os seus rebanhos. Ou seja, a atividade pastoril, ela não era uma novidade no tempo de Jesus. O próprio Deus, em diversas passagens do Antigo Testamento, também foi reconhecido como o pastor que cuidava do seu povo. E eu acredito que muitos de vocês vão lembrar naquele Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A novidade no discurso de Jesus está naquilo que esse pastor agora está oferecendo. A novidade está naquilo que esse pastor de fato é. E eu quero falar com vocês hoje a respeito de 3 aspectos. 3 frases ditas por Jesus nesse trecho que nós lemos. A primeira delas está aí na tela. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus faz um contraste entre o verdadeiro pastor, aquele a quem as ovelhas pertencem, aquele que ama e cuida com dedicação, e o empregado. E algumas traduções até tratam esse empregado com a palavra mercenário. Mercenário é aquele que só trabalha por dinheiro, sem vínculo nenhum. O empregado trabalha por dinheiro, trabalha por salário. O empregado, ele tem uma relação utilitária com as ovelhas. Ele trata as ovelhas muitas vezes como apenas coisas. Ele não está interessado nas ovelhas, mas no dinheiro que elas podem oferecer, podem render. O empregado foge quando o perigo se instala, porque ele ama mais a si mesmo e o seu dinheiro do que as próprias ovelhas. Mas o pastor Jesus faz o contrário. E Jesus surpreende a todos dizendo que o pastor, ele é quem dá a vida pelas ovelhas. E eu imagino que isso deva ter sido um choque para quem ouviu Jesus falando isso. Porque Jesus viveu num tempo em que a forma de se chegar a Deus era através do sacrifício de um cordeiro. O normal era que o pastor cuidasse da sua ovelha, com todo amor, com todo cuidado, mas chegava um momento em que o pastor pegava a sua ovelha, a primeira parte do seu rebanho, um cordeiro, a colocava nos ombros e a levava para ser sacrificada. Essa era a regra. Ele precisava fazer esse sacrifício ao menos uma vez por ano. Jesus está dizendo que ele é diferente. O pastor que tanto cuida, que tanto protege as suas ovelhas, em vez de ele pegar a ovelha no colo para sacrificá-la como oferta a Deus, o próprio pastor é quem de braços abertos se sacrifica em lugar das ovelhas. A cruz é o pastor se oferecendo em lugar das ovelhas. Provavelmente em algum momento você já se sentiu desvalorizado, tratado como algo sem valor, como uma coisa descartável. Mas a história da cruz nos fala exatamente do valor, do preço que foi pago
para que nós não fôssemos apenas coisas nas mãos do diabo e do mundo. O bom pastor se entregou como oferta agradável a Deus, em lugar das suas ovelhas. Segundo aspecto que eu quero destacar hoje, Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço. Alguém que esteja participando do culto pela internet pela primeira vez, hoje acho que nós estamos só no Facebook, pode até dizer: eu conheço o pastor Marcos, eu já ouvi pregando aqui na internet. Nós usamos a palavra conhecer para alguma coisa bem superficial. Conheço fulano de tal porque eu já estive no mesmo lugar que ele, eu já ouvi essa pessoa falando, então eu o conheço. Mas a palavra que Jesus usa aqui tem a ver com um conhecimento muito mais profundo. Muito mais. É algo parecido com o que acontece quando a minha filha chora. E eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos. Eu lembro de um culto em especial que não era assim nesse formato ainda. Nesse tempo de pandemia não tem acontecido mais porque as crianças não estão participando da escolinha de maneira presencial. Mas nós sempre tínhamos o momento das crianças, na salinha delas. Uma professora era responsável por trabalhar com as nossas crianças alguma história da Bíblia durante uma parte do culto. E eu lembro que a minha filha, a quem eu conheço, desde o dia que ela saiu da barriga da mãe, ela foi participar da escolinha sozinha, pela primeira vez. A Cris e eu nos surpreendemos porque ela pegou a mão da professora e foi para dentro da salinha. Só que não durou muito tempo. Enquanto continuava dirigindo o culto, eu ouvi o choro. E eu tive a certeza de que era o choro da minha filha. E sabe por que eu tive essa certeza? Porque eu conheço ela. Eu conheço a risada da minha filha e eu conheço o choro dela também. Quem é pai e mãe sabe como é o choro do seu filho. Os pais e mães desenvolvem até uma habilidade de interpretar o choro, para saber o que é que a criança está querendo. Jesus é o pastor que conhece as suas ovelhas como ninguém mais conhece. Ele conhece o nosso choro, conhece a nossa risada. Jesus nos conhece a cada um pelo nome. Sabe de cada uma das nossas necessidades. Ele sabe quando é o momento de alimentar, quando é o momento de cuidar, quando é o momento de colocar um curativo em um ferimento e até mesmo sabe qual é o melhor momento de corrigir algum desvio que a gente esteja cometendo. Aliás, as ovelhas são animais muito vulneráveis, muito frágeis. Facilmente elas se desviam do rebanho. Se uma se joga do precipício, logo as outras vão atrás. Um ferimento que não é tratado de maneira adequada pode levar uma ovelha à morte. E o pastoreio tem a ver com tudo isso. Tem a ver com cuidado. O bom pastor Jesus oferece esse amor e cuidado porque Ele é esse amor. Jesus é o acolhimento, é o cuidado, é o amor em pessoa. Ele é. Por isso Ele nos oferece. E um terceiro ponto que eu quero conversar com vocês hoje. Jesus também diz: tenho outras ovelhas. Tenho outras ovelhas. Jesus está dizendo que o seu rebanho não se restringe só àquele aprisco, àquele curral. Num primeiro momento, Jesus está lembrando os judeus que estão ouvindo Ele de que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, também participam da aliança da graça de Deus. Sabe por quê? Os judeus tinham uma mania estranha, de achar que só eles é que mereciam o cuidado de Deus. Isso não acontece com a gente como igreja às vezes também? A gente também acha que só nós, que somos igreja, é que merecemos o cuidado de Deus. Qualquer semelhança com a igreja cristã, ela não é mera coincidência. Nós somos assim. Os judeus eram. Nós que somos povo de Deus hoje também somos. E Jesus está dizendo claramente que Ele ama as ovelhas daquele curral, ou seja, o seu povo, aqueles que já são igreja, mas que também existem outras que são igualmente amadas, igualmente cuidadas por Ele. E vai chegar o dia em que só vai existir um curral e um só pastor. Vai chegar. Jesus diz com toda certeza: elas ouvirão a minha voz. E vai chegar esse dia. Só que esse dia ainda não chegou. E Jesus está nos incentivando a olhar com amor e com cuidado para aqueles que ainda não são ovelhas do bom pastor Jesus.
Afinal, existe muita gente que precisa ouvir a voz do bom pastor. E é por isso que a nossa congregação volta e meia relembra o fato de que nós não somos igreja para nós mesmos. Mas nós somos igreja, somos povo de Deus em função daqueles que ainda não são, para que ouçam e também venham a ser, pelo agir do Espírito Santo. Então, para nós nos encaminharmos para o final dessa mensagem, para refletir e praticar ao longo dos próximos dias, pensa aí com você. Pensa sobre que coisas você está buscando. Que coisas são essas? Quais são as suas motivações? Você anda correndo atrás do que todos os dias? O bom pastor Jesus, ele está te oferecendo exatamente o que ele é. Ele não está oferecendo algo que ele não é. Pelo contrário, ele é e por isso ele nos oferece. Jesus é acolhimento, é cuidado, é amor, sentido para a nossa vida e esperança. A mensagem, por hora, ela acaba aqui, mas eu quero convidar todos para nós continuarmos refletindo sobre esse tema. O que Jesus oferece, ele é. Na próxima semana, nós de novo vamos falar sobre esse assunto e vamos dar mais um passo nessa nossa reflexão. Que Deus abençoe a palavra no coração de cada um de nós. Amém.